when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. The same results would come. Os mesmos resultados viriam. But no matter how much he was, Porém, não importa quanto ele era. if he was, and we know he was the Son of God, Se ele era, e nós sabemos que ele era o Filho de Deus, if she had disrespected it, it would never work. se ela tivesse desrespeitado a isto nunca teria funcionado. That was from her heart. Aquilo foi do seu coração. She said, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Ela disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te daria. That's it. That's it. É isto, é isto. From her heart, she believed it. Do seu coração ela creu nisto. If he'd took a hunting trip or a fishing trip, that would have made no difference to her. Se ela houvesse feito uma viagem de caça ou uma viagem de pescaria, aquilo não haveria feito nenhuma diferença para ela. No, if Elijah had went on a hunting trip or went somewhere, it made no difference to the Shunammite woman. Não, se Elias houvesse feito uma viagem de caça ou ido a algum lugar, isto não faria nenhuma diferença para aquela mulher sunamita. She still believed him to be a man of God. Sure. Ela ainda assim creu que ele era um homem de Deus. Certamente. No matter what he did, he was still the man of God to her. Não importa o que ele fizesse, ele ainda assim era o homem de Deus para ela. Of course, she had seen God moving in his life. Porque ela tinha visto Deus se movendo em sua vida. And to Martha, no matter what taking place, E para Marta, não importava o que acontecesse, she'd seen what God did for him. ela tinha visto o que Deus fez por ele. She said, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Ele disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará isto. There you are. Ah, aí está você. He said, our brother shall rise again. Ele disse, teu irmão ressuscitará. And so he said, where have you buried him? E assim que ele disse, onde vocês o enterraram? And they went down to the grave, and he called Lazarus from the grave after being dead for 4 days. E eles foram ao túmulo, e ele chamou Lázaro do túmulo, depois de estar morto por 4 dias. Why? Because Lazarus' sister
respected what he was. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era. If you can't respect the man, respect the office he holds in God. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. That's exactly right. See? Respect him. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. If a minister comes up, your pastor, always respect him. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. I've heard congregations talk about their pastor. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor. How just talk about him, run him down, ridicule him. Como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. How's that pastor ever going to do anything for you? Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? He can't do it. Ele não pode fazer. I don't say this church, but I mean churches I have seen. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto. That if you've got to love your pastor. Que se você tem que amar seu pastor. You've got to know that he's a human being, but yet God has made him his pastor. Você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. The Holy Ghost has made him overseer. O Espírito Santo o tem feito superintendente. Then you've got to respect him in that manner. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. And no matter what the pastor's done, e não importa o que o pastor tenha feito, if you respect him in your heart as God's servant, God will respect you for doing it. Se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. He that receiveth me, receiveth him that sent me, Jesus said. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou, Jesus disse. He that don't receive me can't receive him. Aquele que não me recebe, não pode recebê-lo. They said God was their father. He said your father's the devil. Está vendo? Eles diziam que Deus era seu pai. Ele disse, vosso pai é o diabo. So you see, you've got to respect it and believe it. Believe that he is. Assim, você está vendo? Você tem que respeitar isto e crer nisto. Crer que é ele. Yes, Martha believed it. Sim, Marta creu. That's one little thing I hit on this morning. That Serbian woman that time. When she come up. E essa é uma pequena coisa em que eu bato nesta manhã. Aquela mulher sírio-fenícia, aquela vez quando ela subiu ali, look how she was turned down bitterly. Olhe como ela se humilhou severamente. There he was a Jew, she was a Gentile. Ali estava ele, um judeu. Ela era uma gentia. And she ran up to him. E ela correu para ele. She didn't know how to approach him. Ela não sabia como se aproximar dele. But she had a need, and she knew that he was that Son of God. Porém, ela tinha uma necessidade, e ela sabia que ele era o Filho de Deus. She believed it. Ela cria nisto. If God would answer his prayer for others, he'd answer prayer for her. Se Deus respondia às suas orações pelos outros, ele responderia à oração por ela. And she knew what he said was the word of God. E ela sabia que o que ele dizia era a palavra de Deus. If it's the word of God for the Jews, it's the word of God for the Gentiles too. Whatever he said. Se era a palavra de Deus para os judeus, também era a palavra de Deus para os gentios. O que ele dissesse. And Jesus gave her a trial. E Jesus lhe deu uma prova. She said, Lord, have mercy. Ela disse, Senhor, tem misericórdia. Now watch. Agora observe. No, he said, thou son of David. Because she'd heard the Jews saying, thou son of David. Não, disse, tu, filho de Davi. Porque ela tinha ouvido os judeus dizerem, tu, filho de Davi. Now he was the son of David to her. See? Agora, ele não era filho de Davi para ela. Está vendo? He said, thou son of David. That would have been the way a Jew would have approached it. Essa teria sido a maneira de um judeu ter se aproximado dele. Because she'd heard the rest of it. Porque ela ouviu o resto deles. She tried to come like David because she's trying to find respect. Ela tentou vir como eles faziam, porque ela estava tentando encontrar respeito. She was trying to show her respect. Ela estava tentando mostrar seu respeito.
And she wasn't just making it out. Jesus would know if it was. E ela não estava somente fingindo isto. Jesus teria conhecido se fosse. No, he didn't know it. Não, ele teria conhecido isto. So as she come up, she said, Thou son of David, have mercy upon my daughter, because she's fiercely vexed with the devil. Assim que ela veio, ela disse, Tu, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, porque ela está variadamente atormentada por um demônio. He turned and looked at her and said, It's not meet for me to take the children's bread and cast it to the dogs. Ele virou e olhou para ela e disse, Não me é bom tomar o pão das criancinhas e dá-lo aos cachorros. Wasn't that one? That was one. Ufa! Não foi isto uma coisa? Isso foi o máximo. Not only turned her down on her request, but called her a dog. That's right. Não somente a humilhou no seu pedido, porém a chamou de um cachorro. Isso é correto. And a dog's one of the lowest names the Bible has, you know. E um cachorro é um dos nomes mais baixos que a Bíblia tem, vocês sabem. So he said, not meet me to take the children's bread and cast it to the dogs. Assim que ele disse, Não me é bom tomar o pão das criancinhas e dá-lo aos cães. She said, That's truth, Lord. Ela disse, Isto é verdade, Senhor. Lord, then she got it. Senhor. Então ela recebeu isto. He wasn't no son of David to her, but he was Lord. Ele não era filho de Davi para ela, porém, ele era Senhor. Said, True, Lord. That's right. Disse, Verdade, Senhor. Isto é correto. But the children eat the scraps the dogs eat the scraps under the master's table. Porém, as criancinhas comem das migalhas debaixo da... Ou, eu quero dizer, os cachorros comem das migalhas debaixo da mesa do seu mestre. That got it. That was it. That was the respect. Isso o tomou. Foi isso. Isso foi respeito. Jesus turned to her, said, Great is your faith. Jesus virou para ela e disse, Grande é a tua fé. Now go home, you're going to find your daughter just as you had believed. Agora vá para casa, você vai encontrar tua filha justamente como você tem crido nisto. That's it. Why? It was her approach. É isto. Por quê? Foi o seu aproximar. What if she had turned around and said, he turned around and said, E se ela houvesse virado e dito, ele virasse e dissesse, That's not meat for me to take. In other words, it's not proper. Não me é bom tomar. Em outras palavras, não é próprio. Say a Catholic come up and say, Digamos, uma católica vem aqui e diz, Oh, Brother Branham, I know God hears your prayers for these people here. Will you pray for me? Ó, irmão Branham, eu sei que Deus ouve as suas orações por este povo aqui. Você orará por mim? I'd say, well, it's not right for me to take these children's time up here. E eu dissesse, bem, não me é correto tomar do tempo dessas crianças aqui em cima. I'm here to pray for these Pentecostals, not for you bunch of Catholics. Eu estou aqui para orar por estes pentecostais, não por vocês, bandos de católicos. See? What would she have said? Está vendo? O que ela teria dito? Oh, man, I bet you stomped out of here like everything, see? Oh, que coisa! Eu imagino que ela teria estourado daqui com tudo. Está vendo? But she turned and she said, That's true, Lord. That's true, Lord. Porém, ela virou e disse, Isso é verdade, Senhor. Isso é verdade, Senhor. But we're willing to, the dogs are willing to eat the scraps under the master's table. Porém, nós estamos desejando. Os cachorros estão desejando comer as migalhas debaixo da mesa do seu mestre. See, that caught him right quick. Está vendo? Aquilo o tomou rapidamente. He turned and said, Great is your faith. Ele virou e disse, Grande é a tua fé. And then we find another case. E então nós encontramos um outro caso. See, it was her approach, her respects. Está vendo? Isto foi o seu aproximar, seu respeito. She was respecting God as she respected him. Ela estava respeitando a Deus enquanto ela o respeitava. So we find one time there was a Roman, and he was a great man, and he loved the Jews. De modo que nós encontramos que uma vez havia um romano, e ele era um grande homem, e ele amava os judeus. And he had a servant that was sick.
E ele tinha um servo que estava enfermo. Himself, he didn't feel worthy to go ask Jesus. Ele mesmo, ele não se sentia digno de ir pedir a Jesus. See, you always want to feel a lot littler than what you are. Está vendo? Você sempre deseja se sentir bem menor do que você é. Don't never be big in your own sight. See? Nunca seja grande aos seus próprios olhos. Está vendo? Now, if you're big, let somebody else say it about you. See? Agora, e se você é grande, deixe alguma outra pessoa dizer isto a seu respeito. Está vendo? But now when you, this woman, or this man rather, he said he was a Roman centurion and he had a sick servant. Porém, agora, quando você, esta mulher ou este homem, ou melhor, ele disse que ele era um centurião romano e que ele tinha um servo enfermo. So he sent to get this sick servant healed. Assim que ele mandou pedir que este servo enfermo fosse curado. And Jesus said, I'll come heal him. E Jesus disse, eu irei, eu o curarei. So on his road, the Romans see him coming. Assim que em seu caminho, o romano viu que ele estava vindo. I imagine, oh my, here comes that Holy One. Eu imagino que ele disse, oh, que coisa, aqui vem aquele santo. Here comes that Holy One. Aqui vem aquele santo. Well, I'm an old count Gentile. Bem, eu sou um gentio não estimado. I'm a Roman centurion. I'm a general or an officer. Eu sou um centurião romano. Eu sou um general ou um oficial. I'm really not a Jew. I have no right for that holy man to come. Eu realmente não sou um judeu. Eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. See the respect? See? Está vendo o respeito? Está vendo? I don't have right to have that holy servant of God come to my house. Eu não tenho direito de ter aquele santo servo de Deus vir em minha casa. So he would come to the door, and he called him and said, Lord, I'm not worthy that you'd come under my roof. Ele lhe viu vindo em direção à porta, e ele lhe chamou, disse, Senhor, eu não sou digno que tu venhas sob o meu telhado. Probably had a palace of a home, a centurion. Provavelmente tinha um palácio de uma casa, um centurião. Said, I'm not worthy that you'd come under my roof. Disse, eu não sou digno que tu venhas sob o meu telhado. And I didn't think myself worthy to even come to you. Eu não acho que eu mesmo seja digno de vir até ti. So I sent some of your own blessed people, the Jews. De forma que eu enviei alguém de tua própria bendita gente, os judeus. But I have a servant here that's very sick. Mas eu tenho um servo que está muito doente aqui. And he said, I'm a man under authority. E ele disse, eu sou um homem sob autoridade. Said, I'll say to this soldier, you go, and he goes. Disse, eu digo a este soldado, vá, e ele vai. I say to this one, you come, and he comes. Eu digo a este, venha, e ele vem. What did he say there? O que ele disse ali? I know that you have all power. Eu sei que tu tens todo o poder. You can say to this disease, go, and it goes. Tu podes dizer a esta enfermidade, vai, e ela vai. And you can say to this one, come, and it would come. E tu podes dizer a esta, vem, e isto viria. See? You recognize. Está vendo? Ele reconheceu. As he had authority over these soldiers, so Jesus had authority over all sickness and diseases. E assim como ele tinha autoridade sobre estes soldados, assim Jesus tinha autoridade sobre toda enfermidade e problemas. Only thing you have to do, Lord, is just speak the word. Amen. Hallelujah. A única coisa que tu tens que fazer, Senhor, é somente falar a palavra. É isto. Just speak the word. My servant will live. Somente fala a palavra. Meu servo viverá. Jesus stopped. Turned around to them Jews. Jesus parou, virou para os judeus. Said, I haven't found faith like that over in Israel. Disse, eu não tenho encontrado fé como essa em Israel. He said, it's all right with your servant. Amen. Ele disse, tudo está bem com o seu servo agora. Amém. Why? Because he respected it. Por quê? Porque ele respeitou isto. He respected Jesus Christ, who was the God of heaven. Ele respeitou Jesus Cristo,
que era o Deus do céu. Now, I guess it's getting late. Agora, eu suponho que está ficando tarde. I just want to say one more thing, is this. Eu somente desejo uma coisa a mais. É isto. All those great respects and so forth, but today, somehow, it's different. Todos estes grandes respeitos e assim por diante. Porém, hoje, de qualquer maneira, isto é diferente. God can do something today and people will laugh at it. Deus pode fazer algo hoje e as pessoas rirão disto. I believe that would have been different today, about 40 years ago when the Holy Ghost first began to fall. Eu creio que nós teríamos sido diferentes hoje, por volta de 40 anos atrás, quando o Espírito Santo de primeiro começou a cair. But what did the people do? Porém, o que as pessoas fizeram? Locked up the preachers, called them holy rollers. Prendiam os pregadores, chamavam-nos de santos roladores, Wouldn't even feed them in the cities and everything like that. saíam nem mesmo lhes davam de comer nas cidades, e muitas coisas como aquelas, They broke corn on the railroad tracks to live by. e quebravam milho nas estradas de ferro para sobreviver. What did they do? O que eles fizeram? They had another 40 years. The church has. Eles tiveram mais outros 40 anos. A igreja tem. Suffering. Went through everything. 2 wars in that much time. See, Sofrido, passando através de tudo, 2 guerras em todo aquele tempo, está vendo? it's killed off thousands of them. Isto matou milhares deles, When she'd probably done been gone home. quando ela provavelmente poderia ter ido ao lar. Now, what would have taken place when God began to pour out the Holy Ghost upon the church in the last days? Agora, o que teria acontecido quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias? What would have happened 25 years ago when he began to send down his signs and wonders and miracles? O que teria sucedido 25 anos atrás, quando ele começou a mandar seus sinais e maravilhas e milagres? What would have taken place if the people all rallied over? O que teria acontecido se todas as pessoas tivessem se juntado? What did they do? O que elas fizeram? They said it's hoodoo, it's hypnotism, he's a mental telepathist, he's this, that, or the other. Elas disseram, isto é voodoo, isto é hipnotismo, ele é um telepata mental, ele é isto, aquilo, ou outro. What if all the nation would have went together and said, blessed be the name of the Lord? E se todas as nações tivessem vindo juntas e dissessem, bendito seja o nome do Senhor? What if the Methodists and Baptists and Presbyterians and all would have joined hands together and said, thank God, here's what we've looked for? E se os metodistas e batistas e presbiterianos e todos tivessem todos juntos de mãos dadas e dito, obrigado Deus, aqui está o que nós estávamos procurando. The Holy Ghost is being poured out. O Espírito Santo está sendo derramado. Why, here's man who sees visions. Here's prophets among us. Ora, aqui há homens que têm visões, aqui há profetas entre nós, aqui tem... Here's all these great gifts. Here's speakers with tongues. Here's divine healers. Tem todos estes grandes dons aqui, pessoas que falam em línguas, curadores divinos. Here's everything's being poured out upon us. Aqui tem tudo o que está sendo derramado sobre nós. Thanks be to God. It come through a humble little bunch called Pentecostals. Graças seja a Deus. Isto vem por um pequeno bando humilde chamado Pentecostais. Let's all go back to the Bible again. Vamos todos voltar à Bíblia novamente. Let's go back, brothers. Break up our organizations and all be one brother. Vamos voltar, irmãos. Dissolvamos as nossas organizações e todos sejamos um irmão. The great churches all together would have come together. What would have happened? Todas as igrejas conjuntamente viessem juntas, o que haveria sucedido? Brother, there wouldn't been had need of a hospital in the land today. Irmão, nem mesmo haveria tido necessidade de nenhum hospital na terra hoje. That's right. No. Isso é correto, não. There've been such powerful, great gifts and wonders working amongst the people. There've been such a respect. Haveria tido um tal poder de grandes dons e maravilhas operando entre o povo, ali haveria tido um tal respeito, Perhaps the church had done been gone home and the millennium had been on. e talvez a igreja haveria ido ao lar e o milênio teria vindo. But no, they disrespected it. Porém, não, eles desrespeitaram isto. They called them holy rollers.
Eles os chamam de santos roladores. The newspapers waited to say every slandering, dirty thing they could. Os jornais esperaram para dizerem toda a calúnia, coisa suja, que eles podiam. And put every dirty slang to it they could do it, and things like that. E pôr toda gíria suja nisto que eles podiam pôr, e coisas como essas. And churches hee-hawed and laughed at it and made fun of it. E as igrejas soltaram gargalhadas e riram disto e zombaram deles. And turned them away and tried to keep them out of the cities and everything else of disrespect. E os tiraram para fora e tentaram mantê-los fora das cidades e tudo mais, com desrespeito. Now, I could say a lot about that, but it's getting late. Agora eu poderia dizer muito acerca disto, porém está se tornando tarde. Let me come to the Branham Tabernacle, please. Deixe-me vir ao Tabernáculo Branham, por favor. Now God's beginning to pour out gifts upon us. We see it. Agora Deus tem começado a derramar dons sobre nós. Nós vemos isto. Now what is the gift of God today? It's the Holy Spirit. Agora, qual é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. It's the Holy Ghost that's in us. Esse é o Espírito Santo que está em nós. We've got to respect that. Nós temos que respeitar isso. We've got to respect it on every person that comes upon. Nós temos que respeitar isso em cada pessoa sobre quem isto venha. We've got to give to God's divine gifts. Nós temos que dar aos dons divinos de Deus. When He sends those gifts, no matter how real they are, Quando Ele manda esses dons, não importa quão reais eles sejam. it'll never help us until we get to a place that we can respect it. Isto nunca nos ajudará, até que nós cheguemos num lugar onde nós possamos respeitar isto. Somebody can give a prophecy. Alguém pode dar uma profecia. If you don't believe in that prophecy, it'll never do you any good. Se você não crê naquela profecia, isto nunca lhe fará nenhum bem. You've got to have reverence and you've got to respect it. Você tem que ter reverência e você tem que respeitar isto. You've got to believe that it comes from God. Você tem que crer que isto vem de Deus. Believe it till it's proved wrong. Creia nisto até que seja provado ser errado. Then when it's proved wrong, then you have a right to disbelieve it. Então, quando é provado ser errado, então você tem o direito de descrer disto. Then don't associate with it no more. Então não se associe mais com isto. But as long as it's being proven out to be the truth, then believe it. Porém, enquanto isto prova ser a verdade, então creia nisto. Like old Samuel said that day when he wanted a king. Como o velho Samuel disse naquele dia, quando eles queriam um rei. He said, I want to ask you one thing. Ele disse, eu desejo perguntar uma coisa a vocês. Have I ever taken any of your money from you? Tenho eu alguma vez tomado algum dinheiro de vocês? Have I ever asked you for a living? Tenho eu alguma vez pedido para vocês me sustentarem? Or have I ever told you anything in the name of the Lord but what come to pass? Ou tenho eu dito algo no nome do Senhor a não ser o que tem sucedido? He said you don't need no king, and your king will do you no good. Ele disse, vocês não necessitam de nenhum rei, e seu rei não lhes fará nenhum bem. And he told him, E ele lhes disse aquilo. he brought him the question, said, have I ever told you anything as thus saith the Lord, but what happened? Ele lhes trouxe a pergunta, disse, tenho eu alguma vez dito a vocês alguma coisa conforme o assim diz o Senhor, a não ser o que sucedesse? Now, then the people disrespected Samuel. Agora, então o povo desrespeitou Samuel. Oh, we know Samuel, that's right. Oh, nós sabemos, Samuel. Isso é correto. We can't say that you never told us anything what was right, but Nós não podemos dizer que você nunca nos disse algo a não ser o que fosse correto. still we want to do it this way. See? Porém, nós ainda assim desejamos fazer isto desta maneira. Está vendo? You mustn't do that. Você não deve fazer aquilo. You must do it God's way. Você deve fazer isto na maneira de Deus. When we receive the Holy Ghost, it's not shaking hands with the pastor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor. Receiving the Holy Ghost is receiving Christ into you because He is God's messenger of the day. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. The Holy Ghost is God's messenger. And we must respect Him. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus, e nós devemos respeitá-lo. When He comes, don't say, he. Quando Ele vem, não diga,
He, he, he. Look at that woman shouting there and crying, tears running down her cheeks. Olhe aquela mulher gritando ali e chorando, lágrimas caindo na sua face. Look at that man there shaking his hands and trembling and crying. Olhe naquele homem ali, mexendo suas mãos e tremendo e chorando. You know what that is? That's a bunch of worked up emotion. Você sabe o que é aquilo? Aquilo é um bando de emoções provocadas. You're blaspheming the Holy Ghost. Você está blasfemando do Espírito Santo. You got to respect that. Você tem que respeitar aquilo. Remember, here some time ago, I was in Oregon about 12 years ago. Eu me lembro, aqui há algum tempo atrás, eu estava no Oregon, foi por volta de 12 anos atrás. And two little Catholic reporter girls come down. E duas mocinhas repórteres católicas vieram, Not because they were Catholic, nothing no more that. não porque elas eram católicas, nada a respeito disso, Because I've had just as many Protestants and more Protestants than I have Catholics to make fun of me. porque eu tenho tido justamente tantos protestantes e mais protestantes do que eu tenho católicos que zombam de mim. So these girls come down to give a report. É assim que essas moças vieram para fazer uma reportagem. So as soon as they got in there, I caught the Spirit. As soon as they come in. Assim, então logo que elas chegaram ali, eu captei o Espírito logo que elas entraram. And I said, all right, now what criticism you get off your sleeve now? And this girl pulled out a cigarette and started. E eu disse, correto, agora qual é a crítica que vocês têm escondida agora? E esta moça tirou um cigarro e começou. I said, just don't light that while you're in my cabin. Just leave it alone. Eu disse, somente não acenda isso enquanto você estiver no meu gabinete. Somente deixe isto fora. So, sat there a little bit and she looked at me as if she could run through me like that and she began to talk some. Assim que ela sentou ali um pouquinho, e ela olhou para mim assim como se ela pudesse me examinar rapidamente daquela maneira, e ela começou a falar comigo. She said, well, I want to ask you some questions. Ela disse, bem, eu desejo lhe fazer algumas perguntas. I said, say on. Eu disse, diga então. She said, how comes that you're connected up with this bunch of holy rollers up here? Ela disse, por que você está ligado com este bando de santos roladores aqui em cima? I said, are you one of them? Disse, você é um deles? I said, I'm one of them. Eu disse, eu sou um deles. And she said, well, do you mean to tell me to be anything godly about that? E ela disse, bem, você quer dizer para mim que haveria algo de religioso naquilo? I said, not you as a Catholic wouldn't believe it. Eu disse, agora, você como uma católica não creria nisto. She said, how do you know I'm a Catholic? Ela disse, como você sabe que eu sou uma católica? I said, I know you're a Catholic. I'll tell you what your name is. I knew you are. Eu disse, eu sei que você é uma católica. Eu lhe direi qual é o seu nome, está vendo? E quem você é. That took her off her feet. Isso a surpreendeu. She said, well, you mean to tell me that kind of a people they say will live here on earth and be in heaven? Ela disse, bem, você quer dizer para mim que esse é o tipo de pessoas que dizem que viverão aqui na terra e viverão no céu? She said, I wouldn't want to be in heaven with such people. Ela disse, eu não desejaria estar no céu com tais pessoas como essas. I said, you don't have to worry very much. As long as you think that way, you won't be there anyhow. See? Eu disse, você não tem que se preocupar muito. Enquanto você pensar dessa maneira, você não estará ali de qualquer maneira. Está vendo? I said, you won't have any worry about that. Eu disse, você não terá que se preocupar a respeito daquilo. I just stood and looked her right in the face. Eu somente parei, olhei diretamente em seu rosto, And a couple of the brethren were sitting in the building. e um par de irmãos estavam assentados no edifício. I said, I'm not being irritable. I just want to let you know where you're standing. See? Eu disse, eu não estou sendo irritante, eu somente desejo que você saiba onde você está parada. Está vendo? And I said, you're going to want to come down here to find out some stuff, and you would never write what I told you. Eu disse, você vai escrever, você desejou vir aqui para descobrir algumas coisas, e você nunca escreveria o que eu disse a você. You'll make it your own story. Você fará disto a sua própria história. You go ahead and do that, but I want to tell you one thing. Você vá adiante e faça isso. Porém, eu desejo dizer a você uma coisa. You write anything scandal you want to. Você escreva qualquer escândalo que você desejar. And I said, before you die,
my voice will call back into your ears. E eu disse: antes que você morra, minha voz falará novamente nos seus ouvidos. If it doesn't, then you know I'm a false prophet. Se isto não acontece, então você sabe que eu sou um falso profeta. I said, now you just write whatever you want to. It's up to you. I give you liberty to go write what you want to. Eu disse: agora você simplesmente escreva qualquer coisa que você desejar escrever. Isto está com você. Eu lhe dou liberdade para ir e escrever o que você deseja escrever. But before you die, you'll hear my voice screaming in your ears. It'll do you no good. Porém, antes que você morra, você ouvirá a minha voz gritando em seus ouvidos. Isto não lhe fará nenhum bem. I said, now you go ahead and write what you want to. Eu disse: agora você vá adiante. Escreva o que você desejar escrever. She stood there a little bit. Ela levantou-se ali um pouquinho. She said, well, what do you think about that idiotic bunch up there screaming and carrying on last night? Ela disse: bem, o que você pensa daquele bando idiota ali em cima, gritando e se conduzindo imbecilmente a noite passada? I said, they're all Christians. Eu disse: eles são todos cristãos. Christians? Cristãos? I said, sure they're Christians. Eu disse: certamente eles são cristãos. I said, they're Christians filled with the Holy Ghost. Eu disse: eles são cristãos, cheios com o Espírito Santo. And she said, that's not no Holy Ghost. E ela disse: isso não é nenhum Espírito Santo. I said, what would you call the Holy Ghost? Eu disse: o que você chamaria de Espírito Santo? See what she had to say about it. Para ver o que ela tinha para dizer a respeito disso. I said, I'd like to tell you something. Eu disse: eu gostaria de dizer algo a você. She said, well, I wouldn't want to associate myself with a bunch like that. Ela disse: bem, eu não desejaria me associar com um bando como esse. I said, I don't think there's much danger. Eu disse: eu não penso que há muito perigo. I said, if you ever associate yourself like that. Eu disse: de você alguma vez se associar assim? I said, because if you ever associated with God or with any of the saints, you'd associate like that. Eu disse: porque se você alguma vez se associou com Deus ou com algum dos santos, você se associaria com isso. She said, the Bible says. Ela disse: os santos da Bíblia? I said, yes. Eu disse: sim. I said, your blessed Virgin Mary, you call her, who is your goddess. Eu disse: sua bendita Virgem Maria, vocês a chamam. Ela é a sua deusa. I said, before God would ever let her come to heaven. Eu disse: antes que Deus mesmo pudesse deixá-la ir ao céu, she had to go up to the day of Pentecost and receive the Holy Ghost and staggered under the power of God like a drunk woman. ela teve que ir no dia de Pentecoste e receber o Espírito Santo e cambalear sob o poder de Deus como uma mulher bêbada. She said, that is a lie. Ela disse: isso é uma mentira. I said, hold your peace just a minute. Eu disse: fique quieta só por um minuto. I turned over here to the book and I said, look here. Turned over. Eu virei aqui no livro e eu disse: olha aqui. Virei a página. I said, here it is, right here in the book. Eu disse: aqui está, bem aqui no livro. She turned her head. E ela virou sua cabeça. I said, you haven't even got the audacity to read God's word. Eu disse: você nem mesmo tem a audácia de ler a palavra de Deus. Onward, Christian